privilégio. Aproveite, encoraje pessoas, se envolva. Tinha um pastor que dizia que o crente que não trabalha, dá trabalho. Tem gente rindo, porque não é verdade, gente. Tem muito sentido essa frase. Bom, mas sem mais delongas, nós temos aí 30 minutos, 35 minutos restantes de culto. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Teste E. Lucas, o capítulo é o 16. Deixa eu ver se eu trocar a bateria funciona melhor. Lucas 16, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 16, verso 1. Quantos acharam, pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também disse aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Verso 3 diz: o administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Verso 5: tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao patrão, ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, diz Jesus, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Verso 11. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Verso 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Papai do Céu. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ministrado aos nossos corações. Nós cremos que o Senhor tem algo para o nosso coração nessa manhã. Então nós estamos, Senhor, ávidos, atentos ao que o Senhor quer dizer e nos ensinar. E nós queremos, Senhor, fazer um compromisso que, se ouvirmos a Tua voz, compreendermos o que o Senhor está falando conosco, o nosso compromisso é obedecê-la, Senhor. Por isso, ajusta a expectativa do nosso coração. Assim como Jesus surpreendeu a sua audiência, nos surpreende também nessa manhã. Ó Deus, gera em nós esse incômodo para a vida eterna.
Gera em nós esse incômodo, ó Deus, de sair do lugar de conforto, desse lugar tão confortável, e viver uma vida mais intencional, como temos nos encorajado mutuamente aqui, Senhor. É o que nós te pedimos. Também nos aquieta, para que possamos, ó Deus, estar atentos ao que o Senhor está falando e fazendo no nosso meio. É o desejo do meu coração. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus está numa sequência, desde o capítulo 14, falando em parábolas. E o que são parábolas? São histórias que Jesus contava usando situações corriqueiras para ilustrar uma verdade espiritual. E como eu orei aqui, Jesus surpreende a sua audiência em algumas dessas parábolas. Ele começa no capítulo 14, contando uma parábola de uma grande ceia. E a parábola ilustra a grande festa que vai haver no céu, preparada já para nós, para aqueles que se arrependeram. E depois ele segue uma sequência de mais 3 parábolas no capítulo 15. E nós conhecemos o capítulo 15 de Lucas como o capítulo dos perdidos. Porque ele começa contando a parábola da dracma perdida. Depois ele conta a parábola da ovelha perdida. E depois, por último, a parábola dos 2 filhos de um homem. Os 2 filhos perdidos. Todas essas parábolas vão apontando, irmãos, para uma grande festa que vai acontecer. Ou seja, quando se encontra aquilo que havia se perdido, há uma festa. A mulher que encontra a dracma perdida faz uma festa. O homem que encontra a ovelha que estava perdida faz uma festa. O pai, que ao receber o filho que de volta em casa, faz uma grande festa. Mas qual a diferença dessa última parábola para as demais? É que nessa grande festa que o pai faz, o filho mais velho não quer participar. E Jesus choca a sua audiência, os fariseus e aqueles que estão ouvindo com isso, porque é um choque. Jesus está falando exatamente dos fariseus. Jesus está falando exatamente de uma geração que não quer entrar na festa que Jesus está dando. Porque Jesus, se você ler o contexto, ele é acusado de comer com publicanos e pecadores. Jesus era intencional nas suas festas. Jesus era um homem social, gente. Jesus participava da festa, mas com um propósito intencional de alcançar o perdido. E é isso que Jesus vem ilustrando em suas parábolas. Agora Jesus vai chocar ainda mais a sua audiência ao contar essa parábola, porque ele vai dar o exemplo de um administrador infiel. E o convite de Jesus, não sei se você prestou atenção, é para que sejamos como esse administrador, não na sua infidelidade, mas na sua sagacidade, na sua esperteza, na sua maneira de lidar com situações difíceis, com crises. E a pergunta que eu me fiz enquanto eu lia é: como eu tenho lidado com as crises? Como eu lido com as crises? Ora, um resumo muito rápido da parábola. Jesus está dizendo que um homem rico, muito rico por sinal, que tinha fazendas, tinha um administrador. Isso era muito comum na época. Até hoje, algumas pessoas ou alguns fazendeiros contratam um administrador, um mordomo, alguém que vai administrar, um gerente para administrar a fazenda. E esse homem, esse dono, ouve que o seu gestor, que o seu gerente, o seu mordomo está despendendo, gastando os recursos indevidamente. O que Jesus tem em mente ao usar esse exemplo? É a mesma palavra que ele usa na parábola do filho pródigo, do filho que sai de casa e vai gastar os recursos do pai. É a mesma parábola. Então Jesus está dizendo, existe um administrador que está gastando os recursos do seu senhor. E só para você entender, nessa época também os administradores eram homens normalmente poliglotas, homens que falavam mais do que um idioma, homens que sabiam administrar muito bem, sabiam fazer cálculos, homens letrados, sabiam ler e escrever. Por quê? Porque o texto também vai nos chamar a atenção e dizer que o dono da fazenda chama esse administrador para prestar contas.
Na época, eu já vou adiantar aqui, na época era muito comum fazer anotações em registros de cadernos. Para quê? Para que quando você arrendasse uma terra, porque também na época você se media a riqueza de alguém pela quantidade de terras que essa pessoa possuía. Então normalmente um fazendeiro grande arrendava partes da sua terra para outras pessoas. E essas pessoas, na medida que plantavam, colhiam, dava parte da sua colheita ao dono da terra. Era isso que acontecia. Então esse fazendeiro, provavelmente muito rico pela quantidade do que os devedores deviam a ele, contrata esse homem. E esse homem agora começa então a gastar as despesas de forma que ele não presta mais contas. Esse dono chama um administrador e diz: preste contas, porque o que eu ouço sobre você, com certeza eu vou te demitir. E sabe o que é interessante? Que esse homem agora, ele se põe a pensar. Olha o verso 3, o que ele diz. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Esse homem, irmãos, diante de uma crise, diante de uma situação, ele se põe a pensar. E a pensar no quê? A pensar no futuro. Provavelmente é um homem já de meia idade ou mais idoso, porque ele diz: trabalhar eu não consigo. E normalmente na época o trabalho era braçal, cavar poços, trabalhar na agricultura. Ele fala: trabalhar eu não posso, pedir, mendigar, tenho vergonha. E sabe o que é curioso? Ele tem vergonha de pedir, mas não tem vergonha de fraudulentar, por assim dizer, o seu patrão. Agora ele vai precisar prestar contas. O que o seu patrão está dizendo é: traz os livros. Não sei se no caminho de buscar os livros, para entrar na história, não sei se quando ele recebe a notícia, ele vai lá nos livros e fala: eu preciso dar um jeito na minha vida. Mas a lição que eu quero tirar desse primeiro versículo que estamos lendo com mais calma aqui, irmãos, versículos 2 e 3, é que não só esse administrador infiel vai prestar contas ao seu patrão, mas todos nós vamos prestar contas um dia ao nosso patrão celestial. Tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, tudo aquilo que Deus entregou, porque também somos administradores, prestaremos conta. Sejam filhos que Deus nos deu, bens materiais que Deus nos deu, talentos que Deus nos deu, todos nós compareceremos diante do trono de Deus para prestar contas. E sabe o que eu fiquei pensando nisso tudo? É que esse homem, e por isso Jesus vai elogiar, esse homem sabe o tempo certo de tomar decisões. Esse homem sabia que aquele momento era um momento decisivo para a sua vida. É por isso, irmãos, que precisamos tomar decisões agora. Hoje é o dia da tomada da decisão, não amanhã, não depois de amanhã, não no mês que vem. Nós precisamos tomar a decisão certa enquanto há tempo. Jesus no Sermão do Monte usa essa mesma expressão. Ele diz, o contexto é de oferta, levar algo a Deus, ofertar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E ele diz, olha, antes de levar a sua oferta ao altar, se você souber que existe alguém que tem algo contra você, é melhor que você não entregue a sua oferta,
Mas vá e resolva, tome a decisão com essa pessoa, resolva, depois sim venha e traga a sua oferta. E ele diz: faça isso enquanto há tempo. Eu não sei como anda a sua vida, quais são as situações mal resolvidas que você tem. Mas hoje é o dia, irmãos, de tomar decisão. Hoje é o dia, porque ainda dá tempo. Esse homem encontra uma solução. Qual é a solução? Ele diz: eu vou agir enquanto há tempo. A solução que ele encontrou é: vou construir relacionamentos, vou atualizar o meu currículo, vou fazer amizades, vou garantir o meu futuro, porque uma vez que eu for demitido, trabalhar eu não consigo, pedir eu tenho vergonha. Irmãos, eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes a vida vai passando e nós vamos adiando decisões. Talvez nós sejamos a geração que mais procrastina decisões, mais adia tomadas de decisões, porque a gente tem o senso que a gente vai viver para sempre. Esse homem diz o seguinte: pensando no meu futuro, a oportunidade que eu tenho é agora. Em outras palavras, antes que a minha reputação aumente, ou a minha má reputação, deixa eu fazer uma nova reputação, para que quando eu for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Por isso ele é elogiado. E aí, irmãos, pensando no futuro, eu me lembrei do apóstolo Paulo. Ele disse para a igreja de Coríntios, ele disse: se nós esperamos em Cristo somente para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis pecadores. Ou seja, se tudo aquilo que nós fazemos é para desfrute dessa vida, se tudo aquilo que construímos é para desfrutar aqui e agora, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que Jesus com essa parábola quer dizer é: como você está construindo o seu futuro, que não é aqui, é nas moradas celestiais. Amém? Quantos creem nisso? O que você está fazendo para que no seu futuro você desfrute da eternidade? Esse homem pensou nisso, irmãos. Olha, é por isso que Jesus o elogia. Olha o verso 5. Lembra que ele vai agora às pessoas que devem ao patrão. Verso 5 ele diz: tendo chamado um dos devedores. Aqui ele vai usar dois exemplos representando os demais. A impressão que dá é que Jesus está dizendo: ele fez isso com a maioria dos devedores que ele podia. Primeiro ele diz, perguntou ao primeiro: quanto deve ao meu patrão? Verso 6. 100 barris de azeite, diz ele. Então o administrador disse: pegue a conta, sente-se depressa e escreva 50. Verso 7. Depois perguntou ao outro: você quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. Eu estou correndo, irmãos, por causa do nosso tempo. Por que é o pegue a sua conta, se sente e escreva? Porque na época, no livro de registro das dívidas, a pessoa com o próprio punho ia lá e escrevia: devo essa quantidade para o fulano de tal. Para quê? Para que o dono da terra olhasse e falasse: fulano assinou aqui que me deve. E quando ele fosse cobrar a dívida, ele apresentaria: olha, lembra que você me deve tanto? Então era importante fazer o registro no próprio punho. O administrador procura então os devedores e diz: quanto você deve? Ao primeiro: 100 barris de azeite, que dá mais ou menos 4.000 litros de azeite. Ele diz: escreve aí 50, te dou um desconto de 50%. Ele procura o outro e diz: quanto você deve para o patrão? Eu devo 100, vamos converter? Ele diz 100
alqueires ou 100 sacos de trigo, convertendo para quilos, dá mais ou menos 2 toneladas, irmãos. 2 toneladas. Ele diz: marca aí 80 sacos. Te dou um desconto de 20%. Imagina a alegria de quem está devendo, gente. Imagina você ser chamado lá e falar assim: te dou um desconto. E não é nem a igreja que a gente conhece aí. Eu ia falar o nome, mas não seria muito ético. A igreja que a gente conhece aí, que a pessoa se converte, está com a dívida no banco, 20 mil reais. Ela se converte, no outro dia ela vai lá, está zerada a dívida. Não é nessa igreja, gente. E é aqui que eu quero aplicar. Se eu não tiver tempo de cobrir mais nada nesse texto, é aqui que eu quero me deter. Porque o título da minha mensagem é A Economia do Reino. E na economia do reino, o desconto é a coisa principal. Na economia do reino, o desconto é a coisa principal. Irmãos, nós não estamos nesse mundo para cobrar cada centavo que as pessoas nos devem. Nós não estamos nesse mundo para ficar cobrando justiça como um favor do governo. Nós fomos chamados para gerar justiça, para levar justiça. Ou você está esperando justiça de um mundo caído, de pessoas que não foram regeneradas pela graça de Deus? É por isso que o socialismo não funciona. Você está esperando atitudes de gente que não foi regenerada, gente que não teve o coração transformado. Você está exigindo que essas pessoas repartam o que têm. Isso é para a igreja, irmãos. É para nós que experimentamos a regeneração, um novo coração. Irmãos, nós não fomos chamados para esperar essas coisas de fora. Nós fomos chamados para dar desconto. Porque pense comigo. E aqui, se nós fizéssemos uma alusão, nós poderíamos tomar o dono da fazenda como o próprio Deus. Imagina você que recebe um desconto na sua dívida, 50%. Imagina a alegria que você fica. Fala: mas eu não fiz nada para merecer. Não, mas o nosso patrão é bom, talvez ele tenha dito. Eu vim aqui em nome dele, e ninguém questionou isso, porque ele tinha a autoridade para dar descontos, para administrar a terra. E ele vai em nome do patrão, e ele dá o desconto. Imagina a alegria. E a alegria não é só com o administrador, é com o patrão que nem sabia. Irmãos, imagina a alegria de Deus, que distribuiu riquezas a nós, e quando a gente vai e usa isso em favor. Irmãos, que coisa linda. Dar descontos. Tinha uma expressão que a gente usava, né, quando a gente errava com as pessoas: falava: dá um desconto para mim aí. A igreja foi chamada para dar descontos. A igreja é aquela que oferta. O elogio, irmãos, não é pela sagacidade no sentido de enganar, mas é aproveitar a situação de tal forma que ele reverta de um jeito que glorifique a Deus. Não é o caso aqui desse homem, mas é o caso da igreja. É isso que Jesus quer dizer, daqueles que experimentaram a graça. Nós deveríamos sair por aí, irmãos, para nos sacrificar pelas pessoas, para dar desconto às pessoas, dádiva às pessoas, ofertar na vida das pessoas, ofertar perdão na vida das pessoas. Não é isso que Jesus disse, que aqueles aos quais nós perdoarmos os pecados, seus pecados seriam perdoados? Descontos. É o desconto do reino de Deus. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Que alguns de nós estão tão decepcionados com a política, com a economia, que pensam assim: agora eu vou trabalhar, é para o meu desfrute. Esse mundo não tem jeito não, pastor. Eu vou cuidar de mim. Não, irmãos. Nós fomos chamados para ser sal, como o pastor Vinícius ministrou aqui, para ser luz do mundo.
apóstolo Paulo, sabendo disso, em Gálatas capítulo 6, verso 9, ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, se não desanimarmos, colheremos. Se ele está falando isso, irmãos, é porque ele sabe que fazer o bem cansa. Mas nós não somos aqueles que retrocedem, nós avançamos, irmãos. Então a mensagem de Deus para o nosso coração é para que não desanimemos de fazer o bem, é para que saiamos às ruas dando desconto às pessoas. Quanto é sua dívida com Deus? É tanto, está perdoada. Quanto você deve para Deus? É tanto, Ele mandou dizer que está perdoada. Aleluia! Administradores, mordomos de Deus, não desistamos diante da maldade do mundo. Não deixemos com que os ressentimentos nos engulam. Alguns de nós aqui estão tão traumatizados, magoados, coração endurecido, que pararam, irmãos, de olhar para o lado. Eu estou olhando só para Jesus agora, pastor. E nós cantamos aqui que nós passamos pelo deserto. O deserto é uma passagem. Não faça desse deserto a sua morada. Essa dor vai passar. Se permita que ela passe. Porque eu conheço gente que fica... O que é ressentimento? É sentir de novo. E sentir de novo. E você vai ressentindo. Cada vez que você se lembra da situação, você ressente tudo aquilo que você passou. Deixa esse sentimento ir embora em nome de Jesus. O mal basta uma vez só, né, gente? Para que você vai ressentir isso? Deixa ir embora. Anda mais uma milha. Um dia de cada vez. Nos levantemos nessa manhã, irmãos. Nos coloquemos de pé. Andemos mais uma milha. Sirvamos as pessoas. Meu convite para você é para darmos desconto às pessoas. Qual é a dívida que alguém tem com você? Essa semana, ouvindo esses stories, né, no Instagram, houve uma moça dizendo que dinheiro você não empresta, você dá. Porque se você empresta, você não tem certeza se vai receber de volta, né? Então, dá que é melhor. Se você receber, amém. Se não, você deu. E ela diz: se você não tem condições, ou se aquele dinheiro que você emprestou vai te fazer falta, então não é para você emprestar. Só empreste, vai emprestar? É melhor dar. Mas você quer emprestar? Você não tem garantia de receber. Então pelo menos seja uma quantia que não vai te fazer falta. Verso 8 e 9, ele diz: e o patrão elogiou o administrador, mas ele classifica: infiel. Por que ele é infiel? Porque ele desperdiçou os recursos do seu patrão. Mas por que eu elogio? Um parênteses aqui, quando a gente louva aqui, né? Louvar é elogiar a Deus. Então nós também precisamos, por isso que o apóstolo Paulo diz que o nosso culto é racional, porque nós precisamos prestar atenção nos louvores que a gente canta, né, irmãos? Porque às vezes a gente está elogiando a si mesmo, achando que está louvando a Deus. Se louvar é elogiar, nós precisamos então elogiar a Deus e não a nós mesmos. Amém, queridos? Agora, esse Senhor vai olhar para ti e falar: rapaz, não é que esse cara é esperto? Eu fico imaginando que, sabe quando a criança, você dá uma bronca nela e ela vem e te dá um beijo e você fica sem graça? Te desconcerta? Eu fico imaginando essa situação. Esse cara é muito esperto. E pior que ele fala no nome do patrão,
E o patrão agora não tem nem como ir lá e falar, não, o que ele falou, não, desconsidera. Ele não pode fazer isso, porque ele deu a autoridade ao mordomo, ao administrador para fazer. Esse é o ponto, irmãos. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu recursos para administrarmos. E Ele espera que, como esse homem, não a nossa infidelidade, mas a nossa fidelidade de tal ponto, que nós cumpramos tudo aquilo que Ele depositou nas nossas mãos, todo o propósito que Ele desenhou para nós. É como se Jesus estivesse dizendo assim na parábola: quem dera se os crentes da igreja, da primeira igreja de Vinhedo, fossem sagazes como esse mordomo. Quem dera se eles soubessem lidar com as coisas espirituais como esse cara lidou com as naturais. Como seria essa igreja? O elogio não é pela infidelidade, mas pela esperteza. O elogio é para um homem que está pensando no futuro. E quem foi que nos ensinou, irmãos, a viver pensando nesse mundo? E olha que interessante, porque agora os devedores estão felizes com o Senhor que nem sabia da situação. E é exatamente o que Jesus diz no Sermão do Monte. Ele diz que os homens vejam as obras de vocês e glorifiquem não a vocês, mas a Deus que está no céu. Que os homens vejam vocês perdoando dívidas, que as pessoas vejam a generosidade de vocês e glorifiquem a Deus que está no céu. É isso que esse servo gerou, irmãos, esse administrador gerou nos devedores, uma dívida ao Senhor. Dá para entender isso? Vou explicar melhor. Nós precisamos voltar a gerar dívidas nas pessoas, sentimento de dívida. Sabe quando você faz um favor para alguém, Geraldo? Essa pessoa fala, não espera aquilo, e ela vê que é de bom coração. Você não fez esperando algo em troca, você fez porque é de bom coração. Você, como um bom cristão, foi chamado para fazer, foi vocacionado para fazer, recebeu ferramentas de Deus para fazer. Ela fala, eu tenho uma dívida com esse homem que eu não consigo pagar. E toda vez que a pessoa olha para você e fala, o Geraldo fez a diferença na minha vida, o Geraldo me marcou. E daqui 10 anos, 20 anos, o Geraldo e a família dele, eu não sei, eu tenho uma dívida com ele. Os devedores, quando olhavam para o patrão, falavam, que patrão, o cara olha 50% da minha dívida, que patrão. Irmãos, é isso que nós precisamos arrancar das pessoas, para que as pessoas olhem para Deus e falem, que Deus maravilhoso, como Deus é bom, como Deus usa os seus. Mas sabe o que acontece com a gente? Nós nos esquecemos dessas coisas. E hoje as pessoas estão descrentes, alguns até ateus e ateias, porque não somos bons administradores. O apóstolo Pedro, ele usa exatamente essa palavra, que nós somos administradores de Deus. 1 Pedro 4,10. O apóstolo Paulo também usa essa mesma expressão. 1 Coríntios, no capítulo 4 também, ele diz que nós somos dispenseiros de Deus. Você tem dispensa na sua casa? Quantos tem dispensa em casa? O que é ser dispenseiro? É você olha a necessidade, não é assim que você vai cozinhar, preciso de sal. Ih, acabou do saleiro. Você vai lá na sua dispensa, pega o sal, põe no saleiro e usa, não é assim? Ser dispenseiro de Deus é olhar, irmãos, o mundo à nossa volta e falar, o mundo falta amor. Como eu sou um dispenseiro, eu vou na dispensa de Deus, pego o amor e distribuo ao mundo. O que falta? Falta justiça? Vou lá na dispensa de Deus. Dá para entender aí a ilustração, né? Pego a justiça e aplico. Não espero justiça dos outros. Nós precisamos, irmãos, às vezes tomar cuidado com o tipo de canção que nós ouvimos, porque existem canções que colocam tudo na conta de Deus.
Sabe aquela canção que Deus faz tudo? Eu só preciso confiar em Deus. Deus faz tudo. Mas não é isso que eu vejo aqui. Eu vejo que Deus fez tudo mesmo. E Deus fez aquilo que não merecíamos. Deus nos deu o seu Filho. Deus deu o Filho como sacrifício pela humanidade. Você quer um presente maior do que esse? A Bíblia diz que tudo que nós temos, aliás, não é nosso, é de Deus. E nós possuímos, estamos de posse só, mas é dele. Por isso o apóstolo Paulo e Pedro estão dizendo: nós somos administradores de Deus, porque nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tem coisa na sua despensa? Ah, Deus, tem, eu estou 20 anos na igreja. Ah, então sua despensa está cheia. Quando você sai à rua, o que você faz? Lá no seu trabalho, o que falta? Sua despensa está cheia, mas falta no seu trabalho? Estranho. A despensa está cheia, mas falta na sua casa? Estranho. Que tipo de administradores nós somos? Que tipo de dispenseiros de Deus nós somos? Deixa eu terminar a mensagem, né, gente? Irmãos, nessa manhã, e aqui eu termino. Tinha tantas coisas para falar, né, gente? Que texto rico. Nessa manhã Deus está nos comissionando. Deus está comissionando mordomos e administradores aqui. Sabe para quê? Ou sabe como Ele está dizendo isso para nós? Ele está dizendo: vão, eu dou a vocês recursos financeiros para vocês perdoarem dívidas. Mais do que isso, eu dou a vocês poder para perdoar pecados. Oh, irmãos, administradores de Deus. A partir de hoje, daqui a pouquinho você vai sair por aquelas portas e vai encontrar uma rua cheia de devedores. Você vai parar num semáforo e vai vir um devedor bater no vidro do seu carro. E aí você vai olhar e vai falar assim: suas dívidas estão perdoadas em nome de Jesus. Mas não só isso, você está com fome? Deus me deu recursos e mandou vir aqui para repartir com você. Sabe por quê? Porque eu sou um administrador de Deus. Esses dias, para ilustrar, termino. Essa semana nós tivemos um discipulado na casa dos meus pais. Vocês conhecem, minha mamãe já tem dificuldade de sair de casa, então nós fazemos discipulado lá. E nós falávamos que eu tinha uma dívida com meu pai que está aqui. Gente, estava devendo velhinho, não via a hora de pagar, estava pagando mensalmente. E aí eu usei a seguinte ilustração. Eu disse: vamos pensar que naquele mês, terminei, viu, gente, de pagar a dívida, glória a Jesus, glória a Deus. Mas vamos pensar que naquele mês meu pai dissesse assim: olha, ao invés de você depositar na minha conta, deposita na conta da sua irmã o dinheiro. E eu pensasse assim: mas não vou fazer isso não. Por que não vai fazer? Seria a resposta dele: porque eu devo o senhor, não para ela. Eu sei lá o que ela vai fazer com o dinheiro. Sabe o que ele poderia me dizer? Mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é meu. Eu dou para quem eu quiser. É exatamente isso com Deus, irmãos. O dinheiro que está na sua conta agora não é seu, é de Deus. E Deus o dá para quem Ele quiser. Então, de repente, você está andando com o seu carro na rua e Deus fala: olha para o lado. Você olha, e aí você vê uma pessoa toda suja, às vezes molhada, às vezes fez necessidades da própria roupa, e na sua cabeça você fala: essa pessoa é usuário de droga. E Deus fala: você vai arrancar esse dinheiro da sua carteira e vai dar. Aí você: não, Deus, não, Deus, eu vou dar dinheiro para essa pessoa aqui, vai usar droga, Deus. E Deus fala: o dinheiro não é seu, o dinheiro é meu. Eu dou para quem eu quiser.
Você precisa tomar uma decisão nessa manhã. Se você vai ser como um administrador infiel ou fiel a Deus. O mundo vai dizer assim para você: não dá não. Dá não. Você trabalhou, você conquistou, é seu, dá não. Toda vez que você ouvir essa voz, pode ter certeza que não é a voz de Deus. E o diabo não precisa ir no seu ouvido dizer isso não. Porque aqui dentro tem uma vozinha que diz: oh, não, ai não, eu estava guardando esse dinheiro. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Tentando levar do jeito mais leve que eu posso, que eu consigo. Porque nós deixamos de ouvir mensagens assim. Porque nós deixamos de ouvir mensagens em que Deus vai nos chamar para prestar contas. Traz os livros. Lembra do livro da vida? É a mesma prestação de contas. Traz o livro aqui, deixa eu ver. Aquele dia, quem veio a pessoa na casa do Altieres, e ele disse que não tinha o que a pessoa pediu. Ué, mas eu estou olhando aqui que ele tinha. Estava lá na despensa. Ah, mas se eu der, pastor, vai faltar. A Bíblia diz sobre a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando a igreja: é o pão nosso de cada dia, dai-nos. É para amanhã? É para depois de amanhã? É para a semana que vem? Ou vou guardar o pão hoje, que amanhã eu não sei se vai ter. Não, todo dia você vai pedir. Porque o pão é para aquele dia. Nós precisamos voltar a crer nessas coisas, irmãos. Que Deus está cuidando de nós. E Deus está nos usando para cuidar de outros. Podemos ficar de pé?